Olá, seja bem-vindo. Dando sequência na série de entrevistas do jornal Momento, jmomento.com, nós hoje vamos falar de um assunto que é mistério estreito. Muitas pessoas me perguntaram no último mês, afinal de contas, o que a Polícia Federal, o Ministério da Pesca veio fazer em Estreito? Você sabe? Provavelmente não. Os detalhes e os bastidores de tudo isso você vai saber nessa entrevista reveladora, aqui no jmomento.com. Nós vamos então às perguntas que nós pretendemos fazer para que elucide esse caso e respeitosamente, com todas as partes, o jornal Momento e jmomento.com está aberto para aqueles que se sentirem prejudicados, lesados, ofendidos, nos procurem para que nós possamos assim, se de fato for necessário, dar o direito de resposta acerca das questões aqui suscitadas. Que fique claro, nós não temos posição, mas nós temos compromisso para com a sociedade. Bem, para conversar sobre o assunto hoje, está aqui comigo o presidente da Colônia de Pescadores, Edivaldo. Edivaldo, só para justificar, você é o presidente da Colônia Z35. Em que ano que você assumiu? Eu assumi no dia 28 de setembro de 2014. Ok, 28 de setembro de 2014. Dando continuidade à gestão do senhor Luiz Moura. Luiz Moura. Ok. Você tinha algum contato com o Luiz Moura? Não, porque desde 2011 a 2012, que quando ele criou essa cooperativa, né, que foi, ele falsificou todos esses documentos, porque na criação dessa cooperativa, você vê que tem nome, CPF, todo pescador, inclusive até o meu está aqui. Só que eu não assinei nada, mas aqui você vê que uma pessoa... Peraí, desculpa. Você não assinou esse documento? Assinei não, mas meu nome está aqui. Você tem certeza? Você não assinou? Eu assinei não, eu não assinei, mas meu nome está aqui em rubro. Você vê que... Cadê a sua assinatura aqui? Mostra pra mim, por gentileza. Você consegue reconhecer, se é que existe como reconhecer, porque segundo ele não é ele que assinou, evidentemente uma rúbrica qualquer rabisco serve, né? Isso é fato consumado. Agora, não é uma assinatura por extenso, curiosamente. Mesmo que a legalidade afirme que a rúbrica é necessária em cada página, nem ele reconhece a própria assinatura, já mostra que há realmente algo errado. Ou você em casa não sabe quando a letra é sua e quando a assinatura é sua, com certeza sabe. Não consegue achar. Porque são muitas assinaturas. Essa aqui são muito mais aqui de 500 assinaturas, né? Eu vou perguntar para você o seguinte: desse povo aqui, que está aqui, existem todos? Não, aqui nesse documento existem 7 pessoas que morreram entre 2006 a 2010. Colônia existia, a cooperativa foi criada. Significa que quando a cooperativa foi criada, com esses nomes, eles já estavam mortos. Já, mas aqui consta que, além de ter o nome dele com CPF e identidade, que nem vocês veem aqui, ainda consta que ele assinou, né? Rubricou, porque 90% dos pescadores, 99% não sabe fazer uma rúbrica, mas aqui você vê que está todo rubricado, como que eles rubricaram, o próprio pescador. Além do nome, em cada nome tem uma rúbrica. Esses fantasmas, essas pessoas mortas que assinaram, em segundo você, elas receberam algum benefício? O benefício vinha para todos, como as cestas básicas, todos esses benefícios vinham para todos esses, né, que estão mortos. Então vamos lá. Só para que você entenda, a colônia precisava, tinha sócios, mas esses sócios, alguns, segundo ele aqui, foram inventados, são pessoas mortas que fazem parte. Através desses pescadores que são integrantes da colônia, criou-se uma cooperativa. E esses mesmos pescadores integrantes da colônia acabaram assinando a criação dessa cooperativa. Entretanto, 7 deles aqui são mortos, não existem. Você sabe algum deles, algum que não existe, que você poderia afirmar para ficar mais contundente? Você lembra de algum? Eu lembro do finado Passarinho, que o nome dele eu não tenho... Passarinho, quem é esse? Aqui de Estreito? De Estreito. O nome dele seria Adão, lá não sei de que lá, né? Que ele morreu, né? Morreu de batida de moto aqui, toda a população do Estreito, quase toda... E mesmo assim, em 2011, curiosamente, ele assinou o papel. Ele assinou aqui, mas alguém assinou por ele, né? Que ele não assinou que ele estaria morto. O judiciário teve acesso a isso aqui? O judiciário teve acesso a isso aqui? Teve, tanto o Ministério Público Federal e Estadual, todos tiveram acesso. E aí? E aí até hoje nenhuma resposta, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal e nem do Estadual. Porque quando esses convênios foram feitos,
aqui estaria envolvido o IBAMA, Ministério da Pesca, SEST e Colônia, todo assinaram para criar essa falsa cooperativa, que é uma falsa cooperativa, porque os documentos, as assinaturas, todos foram falsos. Como Claro. tem esse tanto de órgão envolvido, Uma observação importante do Edivaldo é a seguinte: qual é a concepção dele para você entender? Nós estamos aqui sempre fazendo um apoio, explicando para quem está em casa, por se tratar de um assunto técnico, entender. Como as assinaturas da criação da cooperativa, essas assinaturas são de pessoas mortas e elas não existem na criação, estaria prejudicada a criação. Logo, se você coloca membros que não existem, há uma fraude inicial nessa criação, que é exatamente essa ata de assembleia. Aqui existiam 7 pessoas que estavam mortas. Logo, a ata não tem validade, porque houve uma fraude. Logo, a cooperativa não está criada. É isso que você quer dizer? seria isso que a gente quer dizer, né? Que é porque tudo foi falsificado, até as próprias assinaturas dos pescadores. Os pescadores não tiveram acesso a esse documento para assinar, as penas foram lesadas. Edivaldo, você roubou também do pessoal aqui da colônia? Não, graças a Deus até hoje eu nunca dizia sequer um centavo, porque quando eu recebi essa colônia, todas essas fraudes já tinham acontecido. Não tem como alguém dizer que eu estou envolvido, porque se eu tivesse envolvido, um tanto de dinheiro desse eu estaria de carro, não estaria hoje de bicicleta, né? Do jeitinho que eu entrei hoje, eu continuo. As penas, trabalhei com os pescadores 1 ano de graça para poder legalizar a colônia, porque quando eu recebi não existia colônia, somente a casa, não o documento. E não existia a construção. Existia a construção Existia. da casa, só não documentos que não existiam. Hoje ela está legalizada ao Corpo de Bombeiro, hoje ela está legalizada aqui, todos os alvarás de funcionamento da colônia, hoje ela está toda legalizada assim. Quer dizer que isso não existia? Não existia, ela não existia. Foi 5 anos sem Receita Federal, 5 anos sem alvará de funcionamento e sem os alvarás do Estado, né? Não existia. Edivaldo, existem políticos do Tocantins envolvidos nesse esquema? Existe. Pelas investigações que a gente já teve algum acesso, poucos acessos, existe, né? Deputado estadual e até pessoa do Senado. Do Senado Federal. Existe pessoa ligada à pesca. Ok. Que hoje não está mais ligada à pesca, mas foi ligada à pesca. Ok. Isso foi através de acesso a documentos que você teve? Foi algum acesso através de advogado, a gente teve acesso a algum documento. Uma pergunta que eu quero te fazer, e acho que isso está na cabeça de todo mundo que está assistindo nesse momento. Você tem coragem de afirmar tudo isso que você está me falando aqui, se um dia for necessário, se você for chamado? Se eu for chamado, a coisa mais que a gente pretende é ser chamado a Polícia Federal, Ministério Federal e até mesmo diante desses corruptos, né? Desses que vêm fazendo essa grande traição com esses coitados desses pescadores, para a gente falar na cara deles, a mostrar esse documento na cara deles, que eles usaram esses pescadores as penas para ser beneficiado de uma colônia, ser beneficiado através da colônia. Logo depois que o Luiz Moura saiu, quer dizer, ele foi afastado pela justiça por uma liminar. Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir. Esse afastamento do Luiz Moura da cooperativa e da colônia foi das duas, correto? Não. Não? Como é que foi? Ele era presidente da colônia Ok. e da cooperativa. Ele criou, depois que surgiu o recurso para a colônia, ele criou uma cooperativa para desviar todo o recurso para a cooperativa. Após a gente entrar com a ação de afastamento dele da colônia, ele ainda permaneceu 1 ano dentro da cooperativa. Depois que a gente fez todas as denúncias ao Ministério Público Federal, o senhor Júnior era o vice dele. Após fazer todas as denúncias, houve uma vistoria da Polícia Federal lá. 2 agentes da Polícia Federal estiveram na cooperativa. Após essa vistoria da Polícia Federal, ele colocou o vice dele como presidente, né? Ninguém sabe se houve eleição, porque ninguém tomou consciência. O Luiz Moura, colocou o vice da cooperativa como presidente. Como presidente da cooperativa. Agora hoje ninguém sabe se o Luiz Moura é o vice, o tesoureiro, o que é que acontece, porque ninguém tem acesso. É uma coisa muito... Onde é que está o Luiz Moura? O Luiz Moura hoje ele se diz está doente, né? Mas só que todo dia a gente vê ele de carro, com o som ligado alto e de boa. Mas ele se diz a todo mundo que está... Você já viu isso? Demais. Ele foi, comprou um carro no valor de 15 mil Fiat Uno de Goiânia e sempre um som do carro muito alto, ele gosta de estar para a cooperativa, para a beira de rio, de boa, mas só que ele se diz à população que está muito doente. Eu não posso afirmar se sim ou que não, porque ele só pode afirmar através do laudo médico se ele estaria doente ou se não. Você disse que você não roubou. Quem roubou?
Olha, isso aqui, o maior rombo hoje, quem desviou todo esse dinheiro se chama Cooperatize. Foi ela que se apoderou de todos os recursos que vinham para esses pescadores, junto com os políticos, político estadual, federal e do Senado, que se aproveitaram e fez. E um tal de MAB, que foi o mais envolvido dentro desse crime organizado. O que é MAB? MAB se diz é uma empresa contratada pela empresa CERT, que seria para ela ver quem são as pessoas, né, atingidas por barragem, que se dá o nome MAB, atingido por barragem, né, será uma empresa que vai ver quem foi atingido e quem não foi. E essa empresa MAB, ela indenizava as pessoas, é isso? Não, ela fazia cadastro de pessoa para passar as informações para o CERT. Ok. Pessoas que viviam da pesca, no Que caso. vivia da pesca ou ribeirinho. Entendi. E aí a MAB acabou passando dados errados, é isso, Thiago? Sempre elas, pelo que a gente vê, é um grupo de gente, que inclusive a dona Judite é uma das chefes do MAB, que é a dona dessas contas que A dona da AD Prata também. É a chefe do MAB, ela é junto com o irmão dela, o Cirineu da Rocha. O Cirineu é da onde? O Cirineu também é lá do Paraná. Paraná. Político, empresário? Não, ninguém sabe o significado deles, né? São pessoas que eles não têm residência fixa, que a gente não sabe os endereços deles. Você tem medo de morrer? Na verdade, todo mundo tem medo de morrer, né? Mas a gente só morre no dia certo, né? Então não adianta a gente ter medo, que a gente só morre no dia determinado por Deus. Então, Você já foi ameaçado de morte? Os ameaças são muitos ameaças de morte, até 150 tiros, uma contratação de pistoleiro, que seria do Paraná, de Araguaína ou de Imperatriz, uma discussão aonde pessoa discutia em celular. Quer dizer que Eles discutiam as pessoas discutiam acerca da sua morte. acerca da minha morte, como para calar minha boca, para dar um pacto encerrado a este processo. Né? Diante a isso, você já pensou em desistir de tudo, largar e ir embora? O que passa na tua cabeça? Não, eu nunca pensei em desistir, né? Já que eu entrei, que quando eu entrei, eu prometi para os pescadores que eu ia entrar para resolver o problema, né? Porque já cansava de tanta gente ser enganado, ser lesado, né? Então eu entrei para resolver, ou vai resolver, ou calar minha boca para sempre, um dos dois, né? Quando você afirma que houve uma ameaça como essa, de morte de 150 tiros, como é que você ficou sabendo dessa circunstância? Como é que chegou a você essa informação? Você teve acesso a algum tipo de gravação? Você teve acesso a algum tipo de documento? Como é que você afirma isso? Porque o que acontece é que as pessoas da cidade são céticas, elas não acreditam naquilo que se fala. Então eu acho importante a gente fundamentar e explicar para quem está lá, para entender melhor. Como é que você teve acesso? Como é que você pode fazer isso? Através de advogado, né? Advogado da União, né? Que representa a gente. Através desse advogado a gente chegou até as autoridades e teve acesso. Ainda as gravações não foi autorizada ainda ao público, né? Mas a gente já teve acesso a essas gravações. São várias gravações. Né? Então é uma interceptação telefônica da justiça, provavelmente, né? Segundo você está comentando, estava de posse do poder público. E nessa interceptação, pessoas falavam acerca, combinavam a sua morte. O que eles falavam? Queriam contratar uma pessoa, é isso? Eles discutiam da onde contrataria o pistoleiro, né? Da onde contrataria o pistoleiro? Que seria lá do Paraná, ou seria de Araguaína, ou Imperatriz, né? Da onde eles contratariam seria melhor para ninguém descobrir. Quantos falavam? Você sabe quantas pessoas? Não, porque são muitos, né? Inclusive tem... Tem empresários? Tem empresário, tem pescador, tem ex-presidente de colônia, tem político. Daqui do estreito? E demais pessoas. A colônia de pescadores, qual é a estrutura dela hoje? Os equipamentos existem, os pescadores estão bem atendidos. Como é que está essa situação? Porque com um recurso tão grande que veio para cá, né, de 2011 até o 2013, foram recursos que seriam suficientes para transformar a colônia numa grande colônia. É uma grande colônia ou não pôde se evoluir por conta exatamente dos desvios? Olha, quando eu entrei em 2014, eu encontrei a Casa de Apoio do Pescador, que ela existia até 2008. Mas quando eu entrei em 2014, ela estava no chão, né? Com os estrombos da barragem, ela se encontra lá no chão. Não existe mais Casa de Apoio do Pescador, onde chegaria o IBAMA, a Marinha e se arranchava lá. Hoje não existe mais, porque está no chão. O prédio da colônia
houve um acabamento, só um de benefício, para colocar um acabamento do CERT. Já existia, o prédio não estava coberto, né? As penas ele estava feito, o CERT colocou a teia, a madeira e a cerâmica. Hoje ele se encontra com várias rachaduras sem a manutenção do CERT, mas teria que ter manutenção, mas não existe a manutenção. Você pode afirmar, então, que o dinheiro dessas construções foi desviado? Foi todo desviado. O material que foi construído desses prédios que você está citando, eles são de péssima qualidade? De péssima qualidade. Hoje você pode ir lá, a imprensa pode ir, ou qualquer cidadão estreitense, ou de qualquer canto do país, ir lá e ver. Se nós temos uma casa de apoio ao pescador, está no chão, o prédio que foi feito, o acabamento está todo cheio de rachadura, é uma coisa até estranha. Quando eu entrei também não encontrei a varal de funcionamento, pela ex-administração da colônia, ele sonegou de pagar a varal de funcionamento durante os 5 anos, Receita Federal e todas as penas. Encontrei uma casa sem nenhum documento. Hoje está legalizado, tem um documento para provar que eu fiquei 1 ano sem receber, mas legalizei. Quando você fala da administração anterior, você entra num assunto importante. A administração anterior, só para que você que está assistindo entenda, era feita pela gestão Luiz Moura, né? Senhor Luiz Abreu de Moura. Muito bem. O seu Luiz Moura, frente à colônia, existem várias suspeitas em relação a ele, segundo a afirmação sua. Aí eu pergunto, o Luiz Moura teria sido um dos beneficiados com alguns desvios? Na certeza, ele foi um dos beneficiados, né? Porque com todo esse crime que vem acontecendo, ele é a pessoa-chave. Porque todos os documentos, quando se assina dentro de uma colônia, dentro de qualquer órgão, aquela pessoa que assina o documento, ele passa a comandar o chefe da quadrilha, ele passa a ser o chefe. O seu Luiz Moura, ele deixou o cargo em que ano? Ele deixou o cargo no dia 27 de maio de 2014, através de uma liminar. De uma liminar. Essa liminar determinou que ele fosse afastado? Foi, que ele permaneceu 5 anos através de liminar. Ele nunca ganhou no voto, as penas através de liminar. Ou seja, o Poder Judiciário é quem acabou deixando ele por 5 anos dentro da colônia. Ok, e aí você assumiu? Aí foi colocado uma junta governativa por 6 meses, mas antes de entrar os 6 meses, a Federação dos Pescadores fez uma eleição, né? Fez uma eleição. E aí nessa eleição eu fui candidato e ganhei com 90% dos votos. Ok. E aí daí para frente você tem enfrentado essa dificuldade. Primeira pergunta acerca dessas dificuldades os pescadores hoje, eles acabaram recebendo menos e tendo menos privilégios por conta do passado, da corrupção do passado? Hoje o pescador, em primeiro lugar, ele não tem peixe dentro do lago. Ele vem sendo mal atendido devido ao contrato, né, de uma empresa. Seria ter carro 24 horas, 12 horas pelo dia e 12 pela noite e guarda. Só que nada disso existe. Apenas existe carro com horário. O horário das 6 às 12, que é a caminhonete, das 2 às 8 da noite, mas só que esse carro também não permanece esse horário, ele não... Vamos esclarecer. Vamos lá. Existe um contrato. Esse contrato, a uma empresa, essa empresa é de estreito. De estreito. Essa empresa de estreito, ela ganhou a licitação e ela deveria fazer o quê? Ela tem que prestar um serviço. É o serviço de transporte dos pescadores. Ok. Então, deveria ser 24 horas por dia, é isso? 24 horas por dia. Um veículo pela manhã, pelo dia e pela parte diurna, né? E outro à noite. Então, 24 horas, 2 veículos à disposição com motorista. Com motorista. Ok. E nunca foi feito isso? Nunca foi feito as penas, o motorista trabalha das 6, não é esse horário, precisa lá que está das 6 às 12, mas tem vezes que o motorista vem chegar na colônia até 8 horas da manhã, né? E por que vocês provocaram a justiça acerca dessa irregularidade? Sim. E aí, qual foi a resposta? Até agora nada, né? Inclusive a gente colocou aqui a justiça de estreito que a gente queria ver o contrato, porque esse contrato tanto a parte da empresa que contratou a outra empresa, nenhuma, todas as duas se negou, né? Qual é o nome dessa empresa? O nome da empresa é o CERT, que contratou a São Sebastião, né? São Sebastião. A São Sebastião, ela então deveria fornecer esse serviço de transporte de pescadores. Você chegou a comunicar nessa representação acerca do judiciário que não estava havendo esse serviço? Foi. Aí, como a empresa tinha sonegado de apresentar o contrato, apresentou perante o juiz. Só que quando apresentou, a gente tomou um susto. Por quê? Porque eles apresentaram um documento para a gente com horário de carro.
Só que lá no contrato cita que os contratos terão que ser renovados todo dia 1º de janeiro. Então por aí que a gente vê que não há licitação, há falsa licitação, porque esse contrato tem que ser apresentado, renovado todo dia 1º de janeiro e o presidente tem que assinar. E eu tenho um ano e 10 meses dentro da Colônia, só que eu nunca assinei nenhuma renovação de contrato. Permanece. Você acha que o judiciário, de alguma maneira, fechou os olhos para vocês? Fechou, porque quando esse documento foi apresentado ao juiz, aqui da comarca de Estreito da 2ª Vara, quando ele foi apresentado, a gente entrou com um novo processo pedindo que esse contrato fosse feito do jeito que estava, do jeito que era, às 24 horas, 12 horas pelo dia e 12 pela noite, pedindo a reintegração de posse da cooperativa. E o juiz mandou que eu pagasse de custos processuais R$ 157. Eu paguei, tenho esse documento que eu paguei. Após eu pagar, o juiz volta atrás e manda que eu pagasse, a colônia pagasse R$ 11.000 de custos processuais que a colônia não tinha condição. Ou pagava ou o juiz arquivava o processo. Como a colônia não tinha condição, o juiz arquivou o processo. Ou seja, primeiro foi cobrado 150 e alguns reais. Eu paguei. Eram as custas processuais para dar andamento nesse processo da denúncia. Aí você pagou, recolheu. Você tem um documento para provar isso? Tenho um documento. Não estou com ele aqui, mas eu tenho um documento para apresentar à justiça a qualquer hora. Ok. Aí foi pago. Em seguida, o juiz volta atrás. Voltou. Dando nova sentença que eu pagasse R$ 11.000 de custos processuais, que a colônia não tem essa condição. Bom, o Ministério Público tomou conhecimento de alguma denúncia? O Ministério Público estadual? Estadual, sim, tomou conhecimento, todas as denúncias, o Ministério Público tomou, e tanto o Ministério Público Estadual como o Federal também tomou conhecimento. Recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou uma indicação acerca da aquisição de coletes salva-vidas para os pescadores, para não correr o risco do pescador cair dentro da água e morrer afogado, porque hoje vocês não têm um colete, é isso? Hoje, um colete, ele custa em média, um colete, não é? R$ 100 cada peça, cada colete. O que eu fiz? Eu fiz um documento, encaminhei à Câmara de Vereador, encaminhei o CERT não respondeu, encaminhei à Câmara de Vereador, fui lá com um número de 30, 40 pescadores na Câmara e foi aprovado pelos 13 vereadores. Esse documento que o CERT teria 30 dias para entregar à colônia 350 coletes e trocar todos os barcos de madeira pelo barco de zinco. E após uns 15 dias, eu tive uma grande surpresa na colônia. O senhor João Rezec. João Rezec, quem é? João Rezec, ele é o gerente local do CERT, da empresa CERT. Chegou à colônia junto com a secretária dele e falou para mim o que eu tinha ganhado em colocar esse documento na Câmara. Porque ele não ia responder a carta. Porque os vereadores e bosta para ele seria tudo uma coisa só. Por isso ele não ia responder essa carta dos vereadores. Porque vereador e bosta para ele seria uma coisa só. Então eu fiquei surpreso dele vir dentro da colônia falar aqui para mim e não respondeu a carta nenhuma. E o principal, que era os coletes, ele disse que não vai responder porque disse que a Câmara de Vereador e bosta para ele seria uma coisa só. Situação complicada. Bem, falando em João Rezec. João Rezec é um dos que também está envolvido nesses desvios? Sempre as pessoas do CERT, os governantes do CERT são as pessoas mais envolvidas no crime organizado hoje, usando a colônia de pescador, é o CERT. O maior envolvido do crime organizado do estado do Maranhão é o CERT. Esse é a empresa mais envolvida. Eles têm conhecimento dessa situação. Eles receberam essas denúncias? Eles sabem dessas denúncias? Todas elas foi encaminhado a eles, todo esse documento foi encaminhado a eles, mas o que eles dizem que ele não tem nada a ver, que colônia não tem nada, tem sim a cooperativas e não colônia, ele não tem nada a tratar com colônia. Edivaldo, para finalizar a nossa entrevista, realmente é uma série de problemas que nós estamos vendo, algumas comprovadas, outras não comprovadas, mas eu vou te perguntar o seguinte, como é que você se sente como um presidente de uma colônia onde existem trabalhadores, pessoas humildes, que precisam estar ali para tirar o seu sustento, pessoas que tiram do rio, de fato, o peixe pela qual vendem e ganham o seu dinheirinho? Como é que você se sente? Se sente humilhado por isso tudo que aconteceu? A gente se sente mais do que humilhado. Da gente ver pessoas, igualmente eu, pessoas pobres, sofrendo, queimadas pelo sol, de hoje está sendo enganado por empresário, político, pessoa alta, que não tem precisão disso e que vem enganando essas pessoas analfabetas, pessoa pobre, que não sabe ler nem escrever,
vem sendo lesado. Tudo que seria para eles, eles ficam. Inclusive, nós temos em 2013 41 kits de pesca que veio do Ministério da Pesca e foi entregado lá na Secretaria de Pesca de Imperatriz, aonde foi entregado não só para essa colônia, para todas as colônias do sul do Maranhão, foi entregue. Teve umas que recebeu 10 kits, outra recebeu 15, a de Estreito foi 41 kits. Só que esses pescadores, o presidente, o ex-presidente Luiz Abreu de Moura, recebeu os motores, a gente teve acesso às fotos. O que é esse kit? O que é esse kit? O kit seria um motor, 2 caixas de isopor, 2 redes, um remo e 2 coletes. Seria o kit. Esse era o kit. São 41 kits. São 41, então são 41 motores. 41 motor, 41 kits, incluído 41 motor. Okay. Cadê? Os pescadores assinaram tudo. Primeiro, antes dele sair para a Imperatriz, para ele ia receber, ele botou todo pescador assinando que tinha recebido, né? Assinados, foi 31 pescadores que assinou. A gente tem essas assinaturas, tudo. A gente tem tudo isso. Só que após os pescadores assinar, que ele foi lá buscar, isso acabou. Ele tem foto dele, a gente tem acesso da Secretaria da Pesca, os fotos, ele recebendo o motor, outros presidentes testemunham, que houve testemunho na hora, que a Secretaria da Pesca não aceitou que houvesse, houve testemunho que ele estava recebendo, só que ele não compareceu, ele não deu um motor sequer para os pescadores, eles ficaram com tudo. Houve esse grande envolvimento da Cooperatins, ficou com tudo, não deu nada para Quer dizer que os motores, embora ele tenha recebido, chegar aqui... Ele recebeu os motores porque consta foto, filmagem e outros presidentes de colônia, inclusive de Porto Franco e de outras cidades, assinaram ali com uma testemunha que estava recebendo também. E não chegou nenhum? Chegou nenhum, os pescadores daqui não receberam sequer um motor, pelo menos um para dar, ele não deu sequer nenhum. As penas, a cooperativa, eles passaram a mão, que já é sempre o tema deles, né? De lesando esses coitados, que vem sendo lesado diariamente. E o lesamento continua, cada dia que passa ele continua. Se ele ouviu, se ele está ameaçado. Tá. Ok, entendi. Bem, você narrou para a Polícia Federal que você está sendo ameaçado. Você disse, ó. Disse, inclusive, não só disse, como citei nomes por nome após ter acesso a alguma gravação, reconheci a voz e algumas citei nomes por nome de quem está me ameaçando. Você foi, evidentemente, recebeu uma resposta da Polícia Federal. Você nos contou aqui nos bastidores que a Polícia Federal lhe garantiu alguma segurança e esses nomes estão guardados além da Polícia Federal com outras pessoas. Caso alguma coisa eventualmente venha acontecer, esses nomes serão revelados. São. Qualquer coisa que acontecer comigo, não só a Polícia Federal sabe quem são já essas pessoas, como pessoa da minha família, imprensa e demais pessoas também já têm esse nome guardado. A qualquer coisa que acontecer comigo, essa bomba vai estourar. E essas pessoas vão todas para a cadeia. Você está protegido. A gente se sente hoje protegido, a gente está falando, e mais a população, não só de Estreito, como do nosso país inteiro, vai saber que eu estou diante de um grande crime organizado, dos maiores, pode-se dizer, o maior crime organizado do estado do Maranhão, está sendo na barragem de Estreito, usando uma entidade de pessoas pobres e analfabetas. Se esses nomes vierem à tona, você acha que um dos nomes vier à tona, não precisa vir todos, um dos nomes, você acha que se um desses nomes vier à tona, for preso ou for indiciado e o público fica sabendo, você acha que isso vai mudar muita coisa no cenário político do Maranhão, do Tocantins e do Brasil? Isso vai mudar muitas das coisas. Inclusive, o ex-presidente da colônia, Luiz Abreu de Moura, ele cita direto, se um dia ele for preso, não vai só ele vai derribar pessoas que ninguém nem sabe que está envolvido nesse crime organizado, ele vai abrir o bico. É por isso que ele nunca foi preso, porque ele está sendo protegido por muitas pessoas e bons advogados, porque se ele for preso, ele vai derribar muita gente. Esses crimes, eles foram cometidos entre 2011 e 2013? Sim, entre 2011 e 2013, toda essa lavagem de dinheiro foi cometida nesse período. Embora alguns permaneçam, estão sendo cometidos ainda, eles tiveram origem lá em 2011 e 2013. Eles tiveram aquela origem lá, mas continua cometendo a fraude. Ok. Outra pergunta que eu acho que muitas pessoas têm vontade de fazer para você. A política, você citou.
Nós estamos no ano eleitoral. Muitas pessoas, inclusive, vão tentar utilizar nomes e figuras aqui nessa entrevista, e exatamente o cuidado que nós vamos tomar é para não, muitas vezes, provocar essa situação, porque a gente não tem intenção de usar isso acerca da política e nem permitir que os canalhas da política utilizem isso em detrimento a interesses pessoais. Nosso objetivo aqui é esclarecimento. Bom, a pergunta que eu lhe faço, você disse que existem políticos. Políticos, eu vou lhe perguntar, de quais esferas? Municipal, estadual, federal? Quais são os poderes que estão envolvidos e que têm conhecimento, que você pode atestar, que sabem dessa fraude ou que foram beneficiados? Existe político estadual, federal, do Senado, são senador, não é? Senador, e existe municipal e de todas as classes existe um político envolvido. Deixando mais uma vez claro, nós não vamos citar nomes exatamente para evitar especulações e respeitando principalmente a legalidade que é o nosso papel. Edivaldo, voltando às empresas. Empresas fantasmas existem? Existe. E se alguma empresa recebeu dinheiro e não construiu alguma coisa? Em primeiro lugar, tem a empresa AD Prata, não é? Como é o nome? AD Prata. AD Prata. AD Prata. Ela é uma empresa que ela tem vários escritórios no Brasil inteiro. Só que esses escritórios, uma consta um de frente à Praia da Cigana, eles são escritório fantasma. Vamos lá, em frente à Praia da Cigana, BR-230, entrada da Praia da Cigana, ali onde fica ali as placas ali, a estradinha de chão, quer dizer que do outro lado o endereço consta que existe uma empresa. Essa é a AD Prata. Existe? Não existe, ela é fantasma. Foi uma empresa que ela recebeu, inclusive, ela recebeu da empresa CERT, o valor, como consta documentos, ela recebeu 3 parcelas de 50 mil para manutenção de máquina. Agora eu procuro que máquinas são essas que eu, como presidente da Colônia, não conheço e eu acho que ninguém do Estreito conhece. Que máquinas são essas que ela daria essa manutenção? Então vamos lá, ela teria que dar máquinas de manutenção então seria manutenção às máquinas que a Colônia teria. As máquinas existem? Não, as máquinas elas não existem, né? Quando você fala máquina, o que é? É pá carregadeira? Ou não? É máquina de equipamento? De equipamento para beneficiar o pescado do pescador. Né? Ok. Então quer dizer que haveria uma assistência técnica para essas máquinas prestada por essa empresa. Você já procurou essa empresa? A gente não procurou, na verdade, porque não existe... não tem nenhum contato, não tem nada que você possa entrar em contato com eles? Eles têm tudo, só que a gente vê que não é uma coisa fantasma, né? No fim. Mas veja bem, eu sou obrigado a fazer essa pergunta até para a gente esclarecer. Se a empresa tem um telefone ou tem um contato, não seria o correto você entrar em contato e perguntar? Só com os telefones que a gente liga e diz que esse telefone não existe. Aí... Inclusive, essa própria empresa AD Prata, ela chegou a construir um galpão. Esse galpão, ele seria, a gente viu lá que seria 1.700.000, mas tem outras coisas no meio, né? Teria mais coisa, não só era o galpão que seria um valor desse, o dinheiro seria para mais outros benefícios. Só que ela chegou a construir esse galpão, mas quem construiu o galpão foi os pescadores, trabalhando diária de R$100, 80 a R$100 cada diária. Mas só que essa falsa empresa, ela fez tudo como que ela tinha de licitação, tudo mais, ela casou tudo, falsificou todos os documentos. A gente denunciou o Ministério do Trabalho de Imperatriz, nós temos documento, denunciamos, só que o Ministério do Trabalho não veio corrigir a empresa. O Ministério do Trabalho não veio. Ele não veio corrigir. Chama a atenção, inclusive, nesse sentido, através da afirmação dele, que órgãos públicos, às vezes, eles parecem que funcionam no papel. Fica aí, através aqui dessa entrevista do jornal Momento, do jmomento.com, registrado, atenção representantes do Ministério do Trabalho, atenção representantes do Ministério Público do Trabalho, é uma denúncia grave, séria, que ainda, se vocês necessitarem, o Edivaldo está à disposição para atendê-los, caso os senhores achem necessário, porque pode ser que vocês não achem necessário, né, e permaneçam aí ouvindo e até assistindo com prazer e não fazendo nada. Bem, Edivaldo, com relação a essa empresa, você falou que foi mais de R$1 milhão que ela ganhou para construir um barracão. Não seria só o barracão, haveria outros bens envolvidos. O barracão acabou sendo construído, evidentemente, de uma maneira mais amadora, vamos dizer assim, improvisada, pelos pescadores, correto? Foi, pelos pescadores. E a empresa? Não, ganhou R$1 milhão e sumiu?
A empresa ninguém sabe para onde ela foi, não é? Porque como aquilo ali seria tudo legalizado, como aqui pescador estava, como aqui os funcionários tinham capacete, tinha farda, só que os pescadores trabalham lá até de pé no chão. Lá, foi o que a gente vê, a denúncia do Ministério do Trabalho, de pé no chão, não tinha capacete. Quer dizer que além do 1 milhão que a empresa levou, vocês ainda tiveram que pegar recursos próprios, muitas vezes até dos próprios pescadores, para construir de forma cooperativa, ou seja, de forma de unindo todo mundo e construindo devagarinho, é isso? Não foi que o pescador ele contribuiu com nada, mas teve muito pescador que trabalhou de graça. Que trabalhou de graça? De graça, isso aí a gente tem prova, muitos pescadores trabalhou de graça para ajudar. Ok. Bom, essa Adeprata, você suspeita que quem é o dono dela? Essa Adeprata, no documento, cita que o dono dela seria uma senhora com o nome Judite. Daqui de Estreito? Não, ela seria do Paraná. Do Paraná? Ela seria do Paraná. Certo. Você já conversou com a Judite? Já. Inclusive a gente já tentou conversar com ela, ela se recusou a conversa, que ela falou que não tem nenhuma conversa comigo e sim com a cooperativa, que a cooperativa é quem recebe todos os benefícios para beneficiar o pescador, e não o Colônia, ela não tem nada a ver com o Colônia, sim com a cooperativa. Ok. Então, de uma certa maneira, ela se negou. Embora ela exista, a empresa como sede não existe. Não existe, é uma fantasma. Ok. Edivaldo, desses desvios todos, qual é o mais grave dos desvios na sua visão? Qual é aquele que realmente é um absurdo? Seria o absurdo, em primeiro lugar, seria construção desse barracão, né? Ali, esse é o mais... porque seria que ele teria muitas coisas, teria garagem, não existe isso, ele teria um quarto lá para o pescador chegar e dormir, nada disso existe, apenas uma casa, teria fogão, geladeira para o pescador chegar e fazer comida, só que lá não existe nada, você pode ir lá, só é um buraco lá, aonde o pescador chega e coloca a rede, não existe mais nada. Também uma vila de pescador, não existe. A vila de pescadores, segundo informações do Ministério da Pesca, foi destinado recurso para a construção da Vila de Pescadores. A Vila de Pescadores não é a colônia, nem a associação e nem a cooperativa. O que seria, para que você entenda? A vila seria um local onde uma vila, literalmente, onde os pescadores morariam, com construções de casas, postos de saúde, escolas, enfim, é uma cidade de pescadores. Igualmente lá em Tucuruí, que foi feito. Lá em Tucuruí tem, mas só que a nossa aqui era para ter, mas só ficou só nos documentos, né? A lavagem de dinheiro aconteceu. Mas espera aí, veio recurso para a construção disso? Pelo que a gente vê, o recurso veio, né? Todos os papéis, os pescadores assinaram, toda a papelada. Teve terra comprada? Tem um documento aqui que cita uma terra comprada, uma aquisição de uma terra no valor de 300 mil reais. E essa terra, cadê? Ela é uma terra fantasma, né? Só o dinheiro veio, mas a terra essa terra não existe. Também aqui nós temos um barco também, que foi comprado no valor de 200 mil reais para dar assistência ao pescador, com um doutor e até uma enfermeira. Mas o barco custa isso? O barco também é um barco fantasma, não existe. Um barco fantasma também? Também não existe. Tantos fantasmas, Edivaldo, eu te pergunto aqui. Um centro de alevino também custou R$1.100.000, o centro de alevino, também que ele é fantasma, ele não existe, mas ele custou R$1.100.000. Nós temos documento aqui. Alevino, você tem essa documentação? Nós temos aqui o documento do centro de alevino, que ele chegou a custar R$1.100.000, você vê aqui. Com licença, eu vou tomar liberdade. R$1.100.000. Elaboração do projeto de construção de um centro de desenvolvimento de piscicultura experimental e produção de alevinos. R$1.100.000. Isso não existe. Só que o dinheiro veio, né? Esse dinheiro Quer dizer que não é nem a compra de alevino, é uma questão de uma elaboração de um projeto. Sim, esse dinheiro veio através do banco BNDES. Ok. Aquisição de terrenos, R$300 mil. R$300 mil. Esse é o terreno que não existe. Não existe, ele é um terreno fantasma. Só vê o dinheiro embolsado e... Existe algum recibo desse terreno, alguma coisa que você já teve acesso para buscar de onde veio isso? Não existe, né? Porque o que a gente viu, que a gente procurou o Banco BNDES, esse recurso foi destinado, né? A compra de todos esses bens do carro, que custou R$200 mil, só que o documento do carro que foi comprado em Araguaína, ele custa 120 e poucos mil. Olha só, aí você vê que é R$129 mil. Entretanto, consta aí a aquisição de um veículo utilitário equipado com álcool frigorífico, R$200 mil. Uma diferença aí de pelo menos R$80 mil. Para onde foi os 80 mil? Isso aí são dinheiro que desaparece de um dia para a noite. Ninguém sabe quem leva e quem não leva. Aqui ainda ali na lista existe marketing junto a grandes centros regionais para divulgar o complexo do beneficiamento, né? 100 mil. Existe também
Construção de 2 prédios plantas do município de Babassulândia. O que é isso aqui, R$1 milhão? Você sabe falar o que é isso? Isso aí foi aquele prédio, aquela casazinha que hoje diz que é uma cooperativa, né? Que cita que é uma cooperativa, que é o elefante branco falado. Só que aqui dali, o muito que valeu aquela casinha, que não é um prédio, é uma casa, um valor de 40 a 50 mil mais. Só que eles colocaram um valor muito alto aí. Consultoria externa para acompanhamento das obrigações relacionadas neste acordo de cooperação, ou seja, alguém para fiscalizar. Sim, que seria a Adeprata. Que seria a empresa. Mais uma licitação para ela. R$240 mil. Alguma vez a Adeprata procurou, investigou, ela fiscalizou alguma dessas questões aqui? Nada, a Adeprata só cita que a dona, que é a Judite, que ela não tem nada a ver com Colônia, e sim com a cooperativa, que Colônia não administra recursos de nada. Ok. Construção de montagem de 7 câmeras de refrigeração fixas, portos de desembarque nos municípios indicados. Bem, alguns foram até construídos, mas o valor também super faturado, é isso? Superfaturado. Não, os portos não é como está no contrato. Só para explicar, esse documento é um documento... Que documento é esse? É um contrato? O que é isso aqui? Isso aqui é um convênio que foi feito, um contrato, que tudo isso que vinha para a Colônia, quando isso foi aprovado, foi colocado lá em 2009, quando ele foi aprovado em 2010 a 2011, eles criaram uma cooperativa para administrar todo esse recurso para que a Colônia não tivesse acesso. O mesmo presidente da Colônia era o senhor Luiz Abreu de Moura. Ele criou uma cooperativa para desviar todo esse recurso. A cooperativa existe hoje? Hoje ela existe, né? A cooperativa existe, mas só em nome, mas que ela não... Quem é o presidente da cooperativa? Hoje, ninguém sabe, porque era para ter uma eleição, só que essa eleição foi tipo uma fraude, né? A eleição só compareceu só a diretoria lá, e hoje é o Júnior, que se diz... Júnior? Um senhor com o nome Júnior lá, que diz que é o presidente da cooperativa, mas ninguém sabe, na realidade, que a gente não tem acesso ao documento para saber de verdade. Ele é o presidente da cooperativa? Se ele mesmo é o presidente, assim não. Você já recebeu dinheiro ilícito? Não, até hoje, graças a Deus, eu nunca recebi um centavo sequer, né? Inclusive hoje, o dia que eu entrei de bicicleta, uma bicicleta nova, hoje ela está velha, que nem freio ela não tem. Sei que você não teve nenhum... porque o que se fala na cidade, que talvez você até tenha participado disso aqui. O que você tem a dizer a respeito disso? O que eu tenho a dizer que hoje a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, é quem vem fazendo toda essa confusão, porque da época que isso aqui foi entrado para esse processo, já era para ter muita gente na cadeia, porque se tivesse hoje não estaria com isso, porque eu não tenho um envolvimento, porque se eu tivesse um envolvimento, eu não teria ido lá denunciado, porque como é que eu ia denunciar eu próprio? O recurso entrou entre 2011 a 2013, foi a colônia mais beneficiada do estado do Maranhão, foi a colônia 035 Distrito. Só que esse recurso não chegou sequer um copo descartável no valor de 10 centavos para o pescador. Por fim, eu queria deixar aberto você falar o que você quiser no final dessa entrevista para as pessoas que estão lhe assistindo. Eu só quero agradecer, né, que o Jornal Momento, né, por ter nos dado essa oportunidade para levar ao público aquilo que estava calado, que até o jornal nenhum nunca tinha publicado, né, e isso ficaria uma coisa calada. Então hoje a gente quer, eu aqui como a presidente da Colônia, em nome de todos os pescadores, quero agradecer aqui o Jornal Momento, da gente hoje estar divulgando, e o nosso, não só o nosso estreito, mas o nosso país, nosso Maranhão, ver todo esse crime organizado que vem sendo aqui conduzido dentro de uma pequena cidade, que ele ficaria abafado. Mas até a partir de hoje, isso pode mudar a história do país viver e acabar com mais uma fraude dentro do nosso país. Eu espero que a nossa justiça brasileira não deixe esse processo engavetado, porque são mais de 100 milhões de reais envolvidos nessa história, que são muitas pessoas pobres, necessitadas, que precisam desse dinheiro. Então a gente queria uma resposta da nossa justiça brasileira, do Ministério Público Estadual, Federal e Polícia Federal, que desse um andamento nesse processo para dar uma resposta à sociedade brasileira em relação a isso e não deixar mais isso abafado. Bom, essa foi mais uma entrevista do jmomento.com, que sempre vai trazer personagens, autoridades, assuntos de interesse da sociedade, e que nós, mais uma vez, deixamos claro que é exatamente o objetivo desta e deste meio de comunicação, trazer a você os fatos em si e que você faça o seu julgamento. Nós aguardamos aí que realmente seja
que a justiça prevaleça e que os responsáveis, de fato, sejam punidos. Se realmente não forem culpados, que sejam absolvidos. Muito obrigado a você e eu faço um convite. Saiba que nós sempre estaremos por aqui, levando a você que está sempre aí fazendo companhia para a gente por importantes assuntos da sociedade, tanto da região como do distrito. Muito obrigado. Obrigado, beijo, Paulo.